O objetivo dessa reflexão é mostrar o risco que nós corremos quando nós estamos na presença de Deus, sendo enganados por pensar que somos servos de Deus e por isso temos a garantia da salvação ou de estarmos agradando ao Senhor, pelos simples fatos de sermos cristãos ou exercermos algum cargo na obra do Senhor. Eu vou ler aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu quero mostrar aqui que existe um risco de você estar vivendo uma cegueira espiritual pelo simples fato de você ser cristão, frequentar uma igreja, estar frequente nas atividades da sua igreja, ser um obreiro, um pastor, um pregador da palavra, ou estar exercendo qualquer outro cargo no ministério da sua igreja, ou em algum local. Eu quero colocar para você aqui que o nome dessa parábola, dado por muitas traduções bíblicas, é a parábola do fariseu e do publicano. Portanto, nós temos aqui 2 tipos de pessoas dentro do contexto judaico. O primeiro tipo de pessoa é o fariseu. O fariseu, dentre outras classes de religiosos que tinha nos tempos de Jesus, era um tipo de pessoa responsável por conduzir o povo na lei do Senhor. O fariseu era uma pessoa de alta posição social. Ele estava no âmbito religioso e também no âmbito político. A Bíblia diz ali no Novo Testamento, ela fala sobre o partido dos fariseus. Era um partido político religioso. Assim também como haviam os saduceus, haviam os zelotes, haviam também os essênios, entre outros partidos religiosos daquela época. Os fariseus eram muito importantes. Eles faziam parte do Sinédrio, um grupo de 70 pessoas que estava no topo da liderança judaica. Essa liderança era responsável por julgar as causas do povo judeu. Eles eram os juízes, os responsáveis, aqueles que decidiam as causas dos israelitas. E o fariseu, ele tinha a responsabilidade de ensinar a lei de Moisés para o povo. Por causa disso, e por causa de outros motivos, os fariseus eram muito admirados pelas pessoas. Eles tinham muito conhecimento. As pessoas procuravam os fariseus e iam até os fariseus para ouvir e aprender sobre a lei de Moisés. Eles também eram procurados para que as causas do povo fossem julgadas por eles.
E os fariseus, tendo essa autoridade da parte de Deus, eles não exerceram a sua função como deveriam. Ao contrário disso, eles se deixaram corromper. Eles se tornaram arrogantes, presunçosos, soberbos. Eram homens altivos. Eles elogiavam a si próprios. Eles exaltavam a si próprios. Eles eram homens que faziam as coisas não para agradar a Deus, mas para satisfazer o seu próprio ego. Eles faziam as coisas para serem vistos e elogiados pelos homens. Inclusive, Jesus fez várias repreensões contra os fariseus por causa disso. Porque eles faziam suas apresentações, suas orações, até mesmo as suas vestimentas. Tudo bem aparentado, bem arquitetado, bem ensaiado, tudo bem programado, para ficar da melhor maneira possível, para ter a melhor apresentação possível, a fim de que os homens os elogiassem. Mas conforme eu falei anteriormente, o simples fato de estarmos praticando aquilo que Jesus ensina, aquilo que a palavra nos ordena, não significa que você está agradando a Deus, de que você está no caminho correto do Senhor. Por que isso? Porque nós devemos cumprir a palavra de Deus, obedecer às palavras de Jesus com a intenção, o propósito correto. Deus não olha o exterior. Porém, os fariseus cumpriam a lei não com a intenção de agradar o coração de Deus. O tesouro do coração deles não era Deus, não era o amor que eles tinham por Deus. O tesouro deles era o seu próprio eu, o seu próprio ego. Eles queriam ser reconhecidos pelos homens, elogiados pelos homens. Era isso que eles buscavam. Portanto, a motivação deles em orar, em obedecer a palavra de Deus, em praticar a lei de Moisés, era uma intenção errada, uma motivação errada. Portanto, isso trazia da parte de Deus reprovação sobre eles. E é isso que eu quero falar para você. Você pode estar correndo o risco de estar buscando cumprir a lei de Deus, obedecer os mandamentos de Jesus, cumprindo as regras da sua igreja, da sua congregação, com o propósito, com a intenção correta. As pessoas podem até te admirar porque você é um conhecedor da palavra, um bom teólogo, um bom pregador, uma pessoa que canta bem, tem uma voz bonita, um pastor ou uma pastora atencioso que dá atenção para todos. Você às vezes é um dizimista fiel, um ofertante fiel, participa de todas as reuniões da sua igreja, vai em todos os eventos que o seu pastor pede. Mas Deus sabe a real intenção do seu coração. Deus sabe a real motivação, aquilo que verdadeiramente te motiva a fazer essas coisas, a obedecer às regras da sua igreja e a obedecer os mandamentos de Jesus. Ele sabe se você está fazendo isso por amor a Jesus, por amor a Deus, porque você ama o Senhor e deseja verdadeiramente agradar ao Senhor, ou se você está fazendo isso para aparecer para os homens, ser elogiado e reconhecido pelos homens. É aí que mora o perigo. Porque você pode estar com seu coração confortado, sentindo paz no seu coração, tranquilidade, achando que está tudo bem, que você está agradando a Deus porque você tem orado todos os dias. Quem sabe você não tem até mesmo feito juntamente com suas orações algum jejum. Quem sabe você não está no propósito de jejum e oração por alguma causa e tem mencionado algumas pessoas. E nessa sua oração você não está falando mal de alguém, criticando alguém, acusando e apontando os erros das pessoas para Deus. Portanto, nós devemos ter a mente de Jesus, fazer como Jesus fez. E é isso que Deus deseja de nós, que nós tenhamos um coração como o dele, um coração misericordioso, um coração amoroso. Mas nós não conseguimos isso de nós mesmos. A Bíblia diz que tudo que é bom
vem do alto. E Jesus também diz que nós nada podemos de nós mesmos. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Por isso nós precisamos pedir a Deus que Ele venha transformar o nosso coração, mudar a nossa mente, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, que nós venhamos ser cheios do fruto do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, cheios de amor, de misericórdia, de compaixão com as pessoas. Faça uma análise, sonde o seu próprio coração, os seus pensamentos, e se aproxime a Deus em oração e peça a Ele perdão. Peça a Ele para te curar, porque Ele é poderoso para te curar, para te transformar. Peça a Ele que transforme o seu coração e tire todo o egoísmo do seu coração, toda a soberba, toda a altivez, toda a arrogância, que Deus venha te purificar, que Ele venha te fazer uma nova criatura, que Ele venha te encher de humildade, que Ele venha colocar no seu coração amor pelas pessoas, compaixão pelas pessoas e misericórdia pelas pessoas, pois é isso que Deus requer de nós. Preste atenção nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E aqui na parábola do fariseu e do publicano, nós temos aí esse precioso tesouro que Jesus deixou para nós. Eu digo precioso tesouro porque quando nós olhamos com maior detalhe, com maior profundidade, as palavras do fariseu proferidas nessa oração, nós vemos que mesmo sendo um homem de Deus ou uma mulher de Deus, frequentando o templo, praticando obras espirituais, como no caso aqui o exemplo é a oração, mesmo assim nós corremos o risco de estar cometendo um grave erro diante de Deus, pois esse homem estava fazendo algo de bom, entre aspas. Aos olhos dos homens estava bom, ele estava indo ao templo e estava orando. Mas no íntimo do seu coração, a motivação era errada. Ele não estava fazendo aquilo que agradava o Senhor. A motivação dele era exaltar a si próprio. Ele agia com soberba, com egoísmo, com altivez. E ainda mais, ele não tinha amor e misericórdia no coração. Em vez de ele orar pelos pobres, pelos pecadores, ele estava os acusando, apresentando e apontando as falhas dos pecadores para Deus, dizendo que eles eram ladrões, injustos e adúlteros. Ao contrário disso, ele deveria orar da seguinte forma: Senhor, tenha misericórdia desses homens, abra os olhos deles, livra eles dessa vida de roubo, liberta eles da prática do roubo. Senhor, purifica o coração deles e coloca fé neles para que eles venham te obedecer e sejam justos em vez de injustos. Liberta eles do adultério, Senhor. Abra os olhos desses homens. É assim que esse fariseu devia orar. E é assim que nós devemos orar, pedindo a Deus misericórdia pelo nosso próximo, pedindo a Deus que venha abrir os olhos do nosso próximo. Nós precisamos desejar o bem, nós precisamos desejar ver as pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de Cristo, que exalam a essência, o bom perfume de Cristo, a fim de que nós venhamos também nos espelhar nessas pessoas, para que nós venhamos sentir a motivação, inspiração para estar também buscando a Deus. É isso que nós precisamos. Nós não devemos buscar a nossa própria exaltação. O próprio Jesus diz aqui no final dessa parábola, assim como tem esse alerta em toda a Bíblia, inclusive também no Antigo Testamento. Jesus diz no versículo 14: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então fique com essa palavra e faça uma reflexão sobre a sua vida. O que você tem pensado, o que você tem sentido, o que você tem desejado, quais são as motivações do seu coração? Por que você tem feito jejuns?
você tem lido a Bíblia, feito programas de leitura da Bíblia? Por que você está cursando teologia? Por que você deseja ser um pastor, um cantor, um levita, um pregador? Observe, tome cuidado com a motivação do seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem seja tocada pelo Teu Espírito, meu Pai. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor coloque o verdadeiro arrependimento no coração dessa pessoa, caso ela esteja em cegueira espiritual. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abrir os olhos, meu Pai, dessa pessoa que ouviu essa mensagem, está ouvindo essa oração. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor tire as escamas dos olhos dessa pessoa, assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, meu Pai, que era um homem conhecedor da Tua palavra, mas era mau, tinha um coração mau, suas motivações eram más, ele não tinha amor pelo próximo. Que essa pessoa, meu Deus, passe a crer no Senhor de uma forma diferente, que o Senhor venha encher o coração dessa pessoa de amor, de alegria e de paz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha encher o coração dessa pessoa de misericórdia e compaixão pelas pessoas, Pai. É o que eu te peço, Pai. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um que ouviu essa mensagem e está ouvindo essa oração, em nome de Jesus Cristo.